Muito boa noite. Nós, impossibilitados de nos reunirmos mais uma vez no Centro Espírita Ivone Pereira para a reunião pública de todas as quintas às 20 horas, disponibilizaremos uma reflexão trazida pelo nosso irmão Ronald Clayton Maciel de Barra Mansa, com o tema Quem pode entrar no reino dos céus? Baseado no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Vamos fazer então uma leitura de uma página. Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna, por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então, após essa belíssima página, ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, vamos à nossa prece inicial. Amigo Jesus, benfeitores espirituais que zelam por nós, nossos anjos guardiães, espíritos protetores, benfeitores espirituais que assistem-nos nas reuniões de nossa casa espírita, rogamos a proteção e o amparo nesta hora para os nossos lares, para os nossos familiares, aos nossos vizinhos. Rogamos as bênçãos
à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, aos países vizinhos, à humanidade inteira, para que possamos todos passar por esse momento de provação, confiantes e serenos, na certeza de que o teu amor incansável e incondicional prepara-nos solução para todos os problemas que os seus missionários do amor e também da ciência possam socorrer-nos nesta hora. E assim, vamos dar por iniciado o trabalho de elucidação do tema evangélico na noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos ouvir o nosso irmão Ronald Clayton. Meus amigos, que Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, possa nos envolver na sua paz. Nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que o codificador intitula como muitos os chamados, poucos escolhidos. E nós vamos tratar especificamente do item 6, nem todos que dizem Senhor, Senhor, poderão entrar no reino dos céus. Nós estamos intitulando essa nossa conversa como quem pode entrar no reino dos céus? Quem pode entrar no reino dos céus? Vamos contextualizar essa nossa conversa, lembrando que o codificador começa o capítulo com a parábola das bodas, também conhecida como parábola do festim de núpcias ou a parábola da festa do casamento, como está no Evangelho de Lucas. E, de maneira muito resumida, muito superficial, a parábola narrada por Jesus dá conta de um rei que, querendo festejar as bodas do filho, prepara o banquete, faz matar os seus bois, o seu gado, prepara a cevada e envia servos para convidar pessoas para o banquete. Os primeiros servos saem convidando pessoas que simplesmente se recusam a participar da festa. Um novo grupo de servos é enviado e os convidados alegam que tinham que cuidar dos seus negócios, da casa de campo, recusam o convite. O rei determina que um novo grupo possa sair para convidar pessoas que elas não só recusaram o convite, como assassinaram os servos. O rei então se encoleriza e determina agora que os servos possam sair a todas as esquinas e encruzilhadas, convidando bons e maus para participarem da festa. Festa pronta, banquete preparado, o rei adentra o recinto e percebe que ali havia uma pessoa que não estava vestida adequadamente com a sua túnica nupcial. O rei então determina que ela fosse retirada, atada os pés e mãos, e fosse retirada daquele lugar. Diz que a partir daquele momento haveria muita lágrima, muito choro, muito ranger de dentes, porque muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. De maneira superficial, essa é a parábola, recomendo a leitura, capítulo 18 do Evangelho, em que ela está lá desenvolvida. E o codificador utiliza em todos os outros itens trechos textuais ou não da parábola para ampliar aquilo que Jesus queria nos mostrar à luz agora do ensino dos Espíritos. De forma que em cada item do capítulo, isso ocorre com os demais capítulos também, tendo ou não uma parábola no início,
o codificador vai desenvolver, ora com textos comentados por ele próprio, ora sob orientação das entidades venerandas, em que os espíritos assinam a explicação, trechos que se encaixam perfeitamente naquele tópico inicial do capítulo. E isso ocorre lá no item 6, em que ele intitula "Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus." E é esse o tópico que nós queremos aqui comentar, e volto a dizer: quem pode entrar no reino dos céus? Nós vamos fazer uma análise desse versículo. E vamos trazer aqui algumas citações para embasar o que nós estamos tratando neste momento. Vale lembrar antes que este capítulo tem textos dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fundamentando o capítulo. E ainda contextualizando esse capítulo, ele dialoga diretamente com o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos trabalhadores da última hora, de forma que são complementares. Inclusive as duas parábolas, a do 18 e a do 20, são perfeitamente intertextuais. Dialogam diretamente uma com a outra. Vale a leitura do 20 também. E nós vamos começar citando o trecho. Observemos que está dito lá que nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Vamos pegar esse trecho. Quando nós pensamos o nem todos, nós poderíamos também ler não todos. Mas poderíamos pensar também ainda nesse trechinho do nem todos que é possível pressupor, é possível inferir que alguns entrarão no reino dos céus, clamando pelo Senhor e fazendo a vontade dele. É uma clara referência à prece. E nesses momentos de aflição, nos momentos de dores, nos momentos que as enfermidades, os problemas surgem na nossa vida, nós elevamos os nossos pensamentos. Independente da crença, independente da convicção religiosa ou não, temos sempre um ser superior a quem dirigimos os nossos pensamentos, fazemos os nossos pedidos. Ensina-nos a doutrina espírita que a prece cumpre 3 objetivos essenciais: pedir, que quase sempre nós fazemos, louvar e agradecer. São os 3 princípios que a prece, à luz da doutrina espírita, pode nos oferecer. Mas é curioso pensar que alguns fazem as suas preces, mas cumprem também a vontade do Senhor a ponto de poderem entrar no reino dos céus. E nós poderíamos parar o diálogo aqui. Quem pode entrar no reino dos céus? Quem faz a vontade do Senhor. Ponto. Isso está no texto. Isso está no texto. Mas nós queremos ampliar essa discussão e não estamos aqui citando a passagem que Kardec diz ali, porque vale a leitura, e ali nós podemos dizer até que o codificador faz opção por quem não entra no reino dos céus, porque ele vai trazendo uma série de referências das ações que nós deixamos aqui de executar, e por essa razão vamos nos afastando da proposta de entrada no reino. Mas voltemos. Então nós podemos dizer que se nem todos, nós podemos dizer que alguns sim. Esses alguns clamam, fazem as suas preces, mas cumprem de alguma forma a vontade do Senhor. Vamos ainda lembrar, contextualizando esse trecho, que nós aprendemos a orar com Jesus. Há uma passagem registrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, interessantíssima, em que Simão Pedro, aquele apóstolo mais esquentadinho, mas com uma capacidade de amar tamanha, que Jesus entrega a ele a tarefa de apacentar as ovelhas, de sustentar a igreja, de ser a rocha viva do Evangelho. Simão Pedro se aproxima de Jesus em dado momento, questionando assim: será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus, na sua sabedoria de mestre, dificilmente responde a uma pergunta, senão antes fazendo uma outra que levava o indivíduo à reflexão. Era uma didática perfeita, porque partia do conhecimento do ser para oferecer um conhecimento novo.
E tendo Simão Pedro dito a forma como orava, Jesus faz uma longa reflexão com Simão Pedro, a ponto de Simão perceber que, na verdade, ele não sabia orar. E aí, nesse momento, Simão Pedro diz então: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus tece um dos mais belos poemas de amor que a terra pôde conhecer até hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E assim prossegue ensinando a Simão Pedro e por tabela a todos nós como endereçarmos os nossos pensamentos ao Pai na forma de oração. E Humberto de Campos ainda narra que Levi, o mais intelectualizado dos apóstolos, imediatamente começa a registrar a passagem, de forma que Mateus, apóstolo, narrador testemunha, acompanhou Jesus em muitos ensinamentos, numa linguagem agora atualizada, em tempo real, registra alguns dos ensinos de Jesus, entre outras, a oração dominical. Nas nossas aflições, clamamos, e cada um à sua maneira. Temos por aqui alguns amigos que chegam a brincar, dizendo assim: olha, eu sou ateu, graças a Deus. Porque na dor a gente clama. E a prece é sempre um ato de humildade. É um exercício de humildade. É o reconhecimento de que há uma força superior, um ser superior, que é capaz de atender aos nossos pedidos conforme o nosso merecimento, conforme a seriedade com que pedimos e a finalidade útil. Aliás, o fim sério e o fim útil, conforme está lá no capítulo último do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece que se faz no momento das aflições, no prefácio disso, o codificador trabalha esses dois princípios. Nós podemos, inclusive, pedir a Deus coisas terrestres. Está lá. Porém, Deus leva em consideração o fim útil e o fim sério. Lembrando que a utilidade e seriedade do ponto de vista divino diverge muitas das vezes do nosso, porque nós temos a visão limitada do presente. Mas podemos pensar nesse exercício de humildade, ou, se quisermos, até na simplicidade ao realizarmos uma oração, pensando no Evangelho, a prece do publicano e do fariseu, pensando na oração do Zé, muito divulgada no meio espírita, né, daquele senhor que todas as noites: oi Jesus, aqui é o Zé. Todas as noites. E no momento de maior dor do Zé, Jesus está na cabeceira da sua cama para dizer: oi Zé, aqui é Jesus. Também poderíamos pensar num conceito mais ampliado de prece, em que alguns repórteres perguntam à Madre Teresa, por exemplo: quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? E ela diz: eu não falo nada, só escuto. Mas, então, se a senhora só escuta, o que Deus fala com a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. E aí nós ficamos a pensar no que conceito, né, de prece, porque é uma relação de vibração, de sentimento, de entendimento, ainda que as palavras não ecoem. Então, nem todos, nós podemos dizer que alguns, ao realizarem a sua prece, além de realizar a prece, de alguma forma fazem a vontade. Seja melhorando o campo dos sentimentos, dessas vibrações, o campo fluídico, a ponto de atingir os objetivos a que a prece pretende. Mas avançando, ele diz assim: entrar no reino dos céus. E aí prestemos atenção no verbo entrar. Porque entrar é movimento para o interior. Entrar, vou usar aqui um pleonasmo para enfatizar a ideia, uma repetição desnecessária para enfatizar a ideia. Entrar é movimento para dentro, é movimento para o interior. E aí ficamos nós a pensar: entrar no reino dos céus. Mas Jesus já deixa claro que o reino dos céus não é um lugar circunscrito no universo, não é uma região delimitada no universo. Vamos trazer aqui alguns exemplos para sustentar essa ideia.
Ainda Humberto de Campos, no livro Boa Nova, narra o momento em que Rileu, um dos sacerdotes do templo, se aproxima de Jesus e questiona o mestre, dizendo assim: Galileu, o que fazes por essa região? E Jesus diz assim: venho trazer aos homens, apresentar aos homens o reino de Deus. O reino de Deus, não o reino dos céus. Mas o que vem a ser o reino de Deus? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina. Nós poderíamos fazer um recorte aqui, nessa ideia de obra divina, e passarmos seminários discutindo essa obra divina. Porque nós não fazemos ideia de quando ela começou em nosso coração. O que nós temos certeza é de que essa obra divina começou antes da individualização do ser. Comparemos as questões 23 e 76 do Livro dos Espíritos, para nós pensarmos melhor sobre isso, né? Lembrando que até a questão 75, o codificador está trabalhando com o espírito, letra minúscula, o princípio de inteligência, o germe do espírito, é antes da individualização. A partir da questão 76 é o processo da individualização, aí já é o ser inteligente, é o espírito que ele utiliza com letra maiúscula para destacar bem esse momento da individualização. Então a obra divina, a obra de Deus no nosso coração, começou antes da individualização e nós não fazemos a ideia de quanto tempo ela está gradativamente trabalhando no nosso interior para nos tornarmos melhores. Mas gravemos isso. O reino dos céus, o reino de Deus é obra divina. Vamos lembrar aqui que no Evangelho, em muitas passagens, reino de Deus e reino dos céus são trabalhados de maneira indistinta. Mas nós poderíamos, de maneira também muito superficial, dizer que o reino de Deus é algo para nós ainda inconcebível nesse momento, e o reino dos céus, que é uma parcela, é uma parte do reino em nós. E Jesus, então, vem trazer o caminho de entrada nesse reino. Mas nós ainda poderíamos lembrar, no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 17, versículo 20, 21 em diante, em que Jesus está diante de alguns fariseus, os fariseus se acercam de Jesus e questionam o mestre assim: Senhor, quando vem o reino dos céus? E Jesus diz assim: o reino dos céus não virá. Ora, nós ficamos a pensar, se ele vem, já havia dito que vem apresentar aos homens o reino, como que esse reino não virá? E Jesus prossegue dizendo: quando disserem que o reino está aqui, ali, alhures, além, não vades, porquanto o reino dos céus está dentro de vós. Opa! Obra divina no coração e agora o reino dentro de nós. Mas nós ainda poderíamos pegar o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, seu capítulo 2, em que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, está trabalhando a ideia do reino numa fala de Jesus: meu reino não é deste mundo. Mas ela analisa a ideia do reino, mostrando que, na visão da psicologia profunda, embora o reino a que Jesus fazia referência era das esferas superiores de onde ele procedia, o reino também, esse reino também, eram as paisagens, eram as regiões dos sentimentos. Paisagens e regiões dos sentimentos, onde se pudesse construir as bases da fraternidade e o amor pudesse unir todos os homens, todos os indivíduos como irmãos. Então o reino, na concepção divina do Cristo, à luz da psicologia profunda, o reino são as paisagens e regiões dos sentimentos para a construção das bases da fraternidade. E se nós buscarmos ainda no livro Vinha de Luz, Emmanuel, falando a Francisco Cândido Xavier, lá nos capítulos finais da edificação do reino, ele vai dizer que este reino é obra de aprimoramento. O reino é obra de aprimoramento.
E ele é de ordem, de esforço, é trabalho. E, portanto, no cumprimento dos desígnios do Mestre dentro de nós, nosso interior. Sempre levando em consideração o esforço e uma harmonia necessária. Então, nós temos 4 visões aqui. Esse movimento de entrar, movimento para o interior, entrar no reino dos céus, movimento para o interior, e temos obra divina no coração, dentro. Dentro. Jesus falando aos fariseus, o Evangelho de Lucas, o reino dos céus está dentro. Joana dizendo que o reino são as regiões, são as paisagens do sentimento, portanto dentro. E Emmanuel tratando o reino como obra de aprimoramento, de esforço individual para cumprir os desígnios do Mestre, portanto movimento para dentro. Então nós chegamos à conclusão de que o reino está dentro de cada indivíduo e porque cada indivíduo está num nível evolutivo diferente, vale lembrar, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, 101 mais especificamente, em que trata a escala espírita, os espíritos imperfeitos, nenhum de nós está no mesmo nível de evolução, portanto, cada um de nós tem essa parcela do reino sendo construída de maneira diferente, guardados os limites de compreensão, de entendimento, de evolução de cada ser. Mas diz André Luiz, no livro Opinião Espírita, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. E muitas vezes, para entender Jesus, precisamos de Kardec, um dos mais notáveis apóstolos de Jesus dos últimos tempos. E o codificador, na questão 919 do Livro dos Espíritos, tratando do autoconhecimento, registra a orientação de Santo Agostinho de como nós deveríamos proceder para nos conhecermos. E olha o movimento para dentro sendo realizado aí. Kardec trata com ele dos meios práticos para nós realizarmos o autoconhecimento e nós queremos destacar 2 momentos importantes dessa conversa. Santo Agostinho diz, num determinado momento, que poderíamos levar alguns minutos, alguns segundos, alguns minutos para a construção da felicidade eterna. E em outro momento, diz o benfeitor espiritual que nós deveríamos fazer, se nós quiséssemos, ou se nós quisermos de fato nos conhecer, é preciso elaborar perguntas claras e não temer multiplicá-las. Para que nós identifiquemos de fato quem nós estamos, não quem somos, quem nós estamos, para elaborar um roteiro seguro de reforma íntima, de transformação interior. Porque sem nos conhecermos, nós não vamos evoluir. Sem nos conhecermos, vamos passar a existência inteira falando de reforma íntima e desencarnar sem tê-la começado. E aí nós começamos a compreender o movimento para dentro a partir dessa chave que é Allan Kardec. A busca pelo autoconhecimento, para identificar como andam as regiões, as paisagens dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Como anda o trabalho de aprimoramento, de esforço construtivo para a vivência dessa fraternidade? Em que estágio está o reino dentro de mim? Porque é um movimento para mergulhar no meu íntimo e identificar Jesus de alguma forma. Isso é entrar no reino dos céus. Mas avançando um pouco mais, ele diz assim: somente mais aquele que faz a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Porque nós poderíamos dizer que nós nos amemos uns aos outros, foi o que ele ensinou, que nós nos aperfeiçoemos, que nós nos tornemos criaturas melhores. Isso tudo é fato. Mas é preciso pensar que a vontade do Senhor também nos foi ensinada de maneiras diferentes conforme nosso nível de evolução. Começamos a entender a vontade de Deus a partir dos ensinos de Moisés, e Moisés já se apropria de alguma forma do Código de Hammurabi, que já previa algumas regras de bom comportamento
para nortear a vida social. Moisés vai nos trazer de uma maneira mais firme, mais rigorosa, essa lei de amor na vertente disciplina. Porque sem disciplina ninguém evolui. Sem disciplina não há progresso. Se nós não formos minimamente disciplinados, não conseguiremos evoluir. Pelo menos não de maneira consciente. Então Moisés estabelece um princípio primeiro que era de harmonia social via disciplina. Uma lei rigorosa, do olho por olho, dente por dente. Mas há uma contradição interessante, porque se de um lado está no código da lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por outro lado está o apedrejamento à mulher adúltera. Então é preciso amar a Deus e amar ao próximo. Mas, por outro lado, toda mulher que for pega cometendo adultério deve ser apedrejada até a morte. E aí há um conflito nessa vivência do amor, porque, confrontando essas duas leis, a mulher não era o próximo que deveria ser amado mediante um comportamento inadequado na sociedade. Então Moisés não teve tempo suficiente, embora tendo sido enviado pelo próprio Cristo como governador espiritual do planeta Terra. Vale a leitura do livro O Consolador, também ditado por Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, para entender a missão de Moisés. Mas ele não teve tempo hábil para vivenciar de maneira explícita esse amor. Precisava mais tarde vir Jesus, conforme está previsto no livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel, momento em que Jesus participa da reunião, em que fica decidida a vinda dele para acelerar o progresso. Jesus vem como sendo a personificação do amor, como está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus é o amor em pessoa. E ele vai demonstrar de maneira prática como vivenciar esse amor. E aí nós podemos utilizar o mesmo exemplo, vendo Jesus em ação. Nós não encontramos, eu não me recordo aqui, de uma passagem que textualmente, Jesus esteja dizendo assim: eu te amo, Maria, eu te amo, Marta, eu te amo, Pedro, eu te amo, João. Nós encontramos Jesus dizendo: amemo-nos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas textualmente dizendo eu te amo, não. Mas nós encontramos o tempo inteiro Jesus no exercício do amor via caridade, utilizando-se das virtudes. Vamos lembrar Lázaro. No início, o homem não tem senão instintos, avançadas sensações, instruídos sentimentos, e o amor é o sentimento por excelência. Ou a excelência do sentimento é o amor. E esse texto de Lázaro está no mesmo capítulo em que Fênelon define o amor como sendo assim: olha, todas as virtudes são filhas do amor. Perceba o diálogo. Todas as virtudes são filhas do amor. E aí nós encontramos então a possibilidade de definir amor como sendo a reunião de todas as virtudes. Então, embora Jesus não tenha dito eu te amo, o tempo todo Jesus está em ação de amor via virtudes sendo trabalhadas. Vejamos, no momento em que a mulher está para ser condenada no cumprimento da lei de Moisés, Jesus estabelece uma linha em que as pessoas deveriam se portar, que era a avaliação da própria consciência. Jesus estava querendo dizer dessa maneira: olha, consulte a sua consciência. Aliás, consciência, conforme está na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Se não vai precisar de indulgência, de benevolência, de perdão, princípios da caridade, tal qual entendia Jesus, registrado pelo codificador na questão 886 do Livro dos Espíritos, atire a primeira pedra. Jesus estava querendo mostrar a necessidade de organizar o comportamento via avaliação da própria consciência, onde a lei divina está registrada. Mas quando Jesus está junto de Simão Pedro, o tempo todo Jesus se utiliza da indulgência, desculpando as ações de Simão Pedro, aquele apóstolo mais esquentadinho, mas com uma capacidade de amor incrível, que era responsável, que se torna responsável pela
pacificação da igreja, pela sustentação, melhor dizendo, da igreja, mas tinha algumas ações muito interessantes, curiosas. Então, Jesus utiliza-se com Simão Pedro de indulgência o tempo todo. Indulgência, uma virtude filha do amor, nos dizeres de Fênelon no Evangelho. Quando aparece a Saulo de Tarso na estrada de Damasco, Jesus não diz: Saulo, eu te amo, vem para cá, você é o vaso escolhido. Não, mas Jesus utiliza-se de uma virtude, perdão, para demonstrar o tamanho de seu amor por Saulo de Tarso, a ponto de promover ali uma mudança no indivíduo que vai se tornar um dos maiores divulgadores da Boa Nova na Terra. Quando Jesus se assenta ao lado daquela mulher que estava na fonte em busca de água e promete a ela algo que mataria a sede para a eternidade, Jesus está numa ação de amor, numa virtude que trabalha a autoestima, sabendo que a mulher se tornaria presença importante no Evangelho em todas as épocas da humanidade. Jesus está o tempo inteiro em ações de amor, embora literalmente não estivesse dizendo um eu te amo. Portanto, para entrar no reino dos céus, não basta que nós estejamos apenas orando, fazendo as nossas preces. Para entrar no reino dos céus é preciso que nós estejamos na luta pela identificação, pelo conhecimento dos nossos próprios sentimentos, o nosso mundo íntimo, onde o reino está sendo construído, para, educando os nossos sentimentos, nos aproximarmos dessa proposta de fazermos a vontade do Senhor via caridade. Portanto, Jesus deixa claro nas suas ações de amor que a caridade é a única ferramenta que nós temos para demonstrar amor ao próximo. Nenhuma virtude é teoria. Virtude é sempre prática. E no exercício das virtudes é que nós estamos de fato, ou estaremos de fato, vivenciando o amor. Cada boa ação consolida em nós uma virtude e aí, quando todas elas estiverem reunidas, nós estamos no amor excelência, como diz Lázaro, que é a ideia que Jesus veio trazer do amor ágape. Portanto, meus amigos, para entrarmos no reino dos céus, não esqueçamos o hábito da prece. Criar o hábito da prece é um exercício importante de humildade para todos nós. Mas associado a isso, façamos a busca pelo autoconhecimento, como assevera Santo Agostinho em Livro dos Espíritos. E nos espelhamos em Jesus, questão 625, guia e modelo da humanidade. Guia porque conhece o caminho, sabe a direção, sabe como e para onde conduzir os seus tutelados. O modelo é o padrão. É quem deve ser observado, e em sendo observado, ser seguido para a nossa própria transformação. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, possa nos envolver. Façamos a leitura desse item para entender o que Allan Kardec trata no desenvolvimento dele, lembrando que essa pureza de coração, esse reino dos céus, é a túnica nupcial que o indivíduo que foi participar do banquete não estava vestido. O reino dos céus, na parábola, vai simbolizar a pureza de coração, vestir-se adequadamente com essa túnica nupcial. O reino dos céus, que é a grande festa, que simboliza a mudança no estágio de evolução da criatura. Que Jesus nos auxilie na construção desse reino em nós, que a doutrina espírita seja esse norteador, essa referência, esse roteiro de segurança para a nossa transformação. Que o Cristo, bem como os espíritos superiores, nos amparem, nos protejam, fortaleçam em nós os bons hábitos, porque hábitos é educação no conceito tratado pelo codificador. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Mediante a palestra do nosso irmão Ronald, eu gostaria de ler a prece de Aniceto no livro Os Mensageiros. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor,
possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Assim seja.